paz do Senhor, igreja, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando as nossas casas, nossas famílias, nos cobrindo com a mão protetora dele. Hoje nós vamos dar início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. E eu peço ao Senhor que Ele possa falar ao teu coração como Ele falou ao meu. E como o Espírito Santo, de uma maneira poderosa, Ele tem levado a igreja aquilo que nós vamos estar vendo nessa lição. Uma curiosidade maravilhosa, interessante, aconteceu com a gente. Nós estávamos procurando a revista da Escola Bíblica Dominical, porque nós não tínhamos a intenção de comprar. Nós íamos reutilizar uma revista de um tempo atrás. E essa revista, ela era bastante antiga, mas ela é essa revista aqui, ó. Só que essa revista, ela foi reeditada. Ela traz um comentarista da década de 90. O nome dele é Eurico Bergstein. Ele foi o que fez o maior número de comentários em revista de escola bíblica. Ele comentou 35 revistas. Então, à medida que o Senhor foi falando comigo nessa lição, eu senti tão forte a presença do Espírito Santo, tão forte, mas tão forte, que eu quero o que eu peço a Deus é que você possa sentir também o mesmo que o Senhor falou comigo, o mesmo que o Senhor trouxe no meu coração, que Ele possa trazer no seu coração, nessa primeira lição e nas demais que nós vamos estar estudando. Porque é algo, igreja, muito forte, muito forte. A nossa revista, ela é Princípios Divinos em Tempo de Crise. Linda. Princípios Divinos em Tempo de Crise. Ela traz cada uma das lições, é Deus falando ao profundo do nosso coração. Por isso eu quero te alertar, não perca nenhuma lição. A lição que nós vamos estar hoje meditando é Daniel ora por um despertamento. Texto áureo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Nós muitas das vezes nós citamos esse versículo e nós falamos que a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Mas há uma condição, igreja, para que essa oração que esse justo está fazendo, ela possa fazer efeito. O Senhor traz aqui para nós, confessai as vossas culpas. Eu não posso estar com um pecado escondido. Eu não posso estar vivendo uma vida dupla para que eu venha orar. E orai uns pelos outros para que sareis. Aí sim, a oração de um justo é um justo que confessa seus pecados, é um justo que perdoa o irmão, é um justo que vive uma vida de essência com Deus. Esse sim, ele ora e Deus ouve e diz que ele sara a nossa terra. Lá em Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, o Senhor diz que Ele sara a nossa terra. E aqui Ele ainda diz, para que sareis. E Ele sara, Ele cura. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos, mas eu tenho que observar, eu tenho sido justo? A verdade prática, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então não é de qualquer maneira que a minha oração ela vai chegar até Deus, não. Eu tenho que ter uma vida de dedicação,
dedicado a orar, dedicado a buscar ao Senhor, dedicado a ter uma vida de essência com Deus e não uma vida de aparência. E isso sim vai mover no céu. Olha, cita-se o exemplo do apóstolo Paulo. Deus moveu no céu, a ordem partiu de lá. Chegou na terra, meu amado. Teve um terremoto e libertou, quebrou corrente, quebrou grilhões e até contra os poderes malignos. Você pode, quantas das vezes apóstolo Paulo repreendeu demônios e as pessoas ficaram libertas. Vida de oração. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Daniel, no capítulo 9, do versículo 1 a 3, depois do 6 ao 10, e em seguida, do 2 do 17 ao 19, Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Eu quero que você esteja fazendo a leitura, sempre essa leitura em classe, e já falei para a igreja e quero reiterar que a revista está disponível em PDF, então você não precisa comprar, você pode acompanhar, estudar a lição no seu celular, acompanhar a escola bíblica dominical através do seu celular, com a lição que você já estudou e sem nenhum custo. O único custo que vai ter é você perseverar, não desistir de maneira nenhuma. E eu vou te dizer uma coisa, olha, é maravilhosa. Que o Espírito Santo me ajude e nos ajude a colocar como um instrumento dele tudo aquilo que ele falou comigo, que ele possa me usar para falar com você. Os nossos objetivos específicos: apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Nós sabemos que todos nós, mesmo que nós tenhamos uma vida cotidiana, uma vida de rotina de oração, existem momentos em que nós vamos estar intensificando as nossas orações. Pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Ele respondeu a oração de Daniel. E ele não deixa a minha e a sua oração sem resposta. Destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Que resultado foi esse que trouxe um despertamento? Qual foi o resultado? O que aconteceu? Porque acontece. Essa revista nossa, ela é muito interessante, como eu falei para vocês. O comentarista dela, Eurico Bergstein, comentou a revista ainda na década de 90. Ele foi o que mais comentou essa revista. Foi Daniel, Eurico Bergstein, foi ele que mais comentou, 35 lições. A nossa introdução, ela diz assim: os crentes fiéis, eles brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida. Daniel, ele era um jovem de 15 anos, ao que tudo indica, Daniel era de uma família real. E Daniel, ele foi levado na primeira leva de cativos. Daniel foi levado já para a Babilônia. Foi ele e os 3 amigos dele, porque na primeira leva eles só levaram os jovens sábios, de boa aparência, aqueles que tinham como servir no palácio, pessoas educadas. O adversário, ele observa também. Você acha que ele não está observando sua vida? Ele não quer qualquer coisa, não. Ele está à procura daquilo que é de excelência, é de Deus. E Daniel, ele chegando ali em Babilônia, ele colocou no coração que ele não ia se contaminar. Ele ia manter a vida dele
de servir a Deus. Numa cidade idólatra, numa cidade de muita orgia, Daniel ia manter a vida dele de oração, a vida dele de servir a Deus. E Daniel propõe no coração, e quando você propõe algo no seu coração, você encontra o favor de Deus. Daniel propôs no coração não se contaminar com as comidas da mesa do rei. E todo mundo ali tinha que ser muito bem alimentado. Por quê? Porque eles tinham que ter uma boa aparência para servir ao rei. E Daniel fala com o responsável ali, que cuidava deles, e ele encontra graça. Ele encontra ali, aquele homem decide ajudar Daniel. Então Daniel e os amigos dele, enquanto todo mundo estava ali se refastelando com os banquetes que vinham da mesa do rei, Daniel estava comendo verduras. Daniel não comia da mesma comida que os outros estavam comendo. E qual não é a surpresa quando chega o dia daqueles jovens serem avaliados? Diz a palavra de Deus que Daniel e os amigos dele estavam muito mais bem nutridos, muito melhor do que aqueles que estavam comendo da mesa do rei. Amado, quando você faz um propósito com Deus, quando você coloca um projeto diante do Senhor, você pode ter certeza, ter convicção que o Senhor vai estar te ajudando. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, ele observou que os 70 anos do cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal que alguma coisa, que alguma mudança estivesse para acontecer. Amado, como foi que Daniel descobriu que já estava passando o tempo da promessa de Deus? Lendo os livros sagrados. Como é que você descobre para a sua vida e para os dias atuais que nós estamos vivendo, como é que você descobre a vontade de Deus, a revelação de Deus para a sua vida? Não é correndo atrás de profeta, não é esperando que algo de sobrenatural, que numa nuvem, é a última moda nos últimos tempos agora, é olhar para o céu e dizer que vê uma nuvem assim, que a nuvem tinha um formato disso, que havia um pôr de sol que diferenciado. Amado, nuvem você encontra desenho nela do jeito que você quer. Pôr de sol diferenciado, belíssimo, é porque vai vir um frio terrível, aí o pôr de sol fica vermelho. E o povo estão querendo encontrar resposta, irmãos, nas coisas que estão acontecendo sem conhecer a palavra de Deus. Existia gafanhoto? Existia gafanhoto. Existia praga. Mas vai na Bíblia para você ver o que está acontecendo. E foi isso que Daniel fez. Daniel foi na palavra de Deus, nos livros sagrados, e ali Daniel descobriu que estava passando o tempo que Deus tinha prometido, através do profeta Jeremias, 70 anos de cativeiro. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Quando Daniel, ele descobre ali, pelos livros sagrados, ele sente uma tristeza profunda e ele vai orar. Ele diz que ele se cobriu de pano de saco e cinza em sinal de tristeza e orou com perseverança para receber a resposta de Deus. Muitas das vezes nós estamos querendo orar e receber de imediato a resposta de Deus. Pode acontecer sim, amado. Você orar e de imediato Deus agir. Mas às vezes nós temos que esperar o tempo de Deus, e há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, né?
Assim diz Eclesiastes. E a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 15:8 que a oração dos retos é o contentamento de Deus. Provérbios 15:29 diz que ele escuta a oração do justo. Daniel não se misturou com os pagãos, e quando Daniel ora, Deus escuta a oração de Daniel. Quando eu oro, quando você ora, Deus escuta a nossa oração. Nós temos que estar numa vida consagrada a Deus. Não é simplesmente orar, não. Orar, ela vem acompanhado de outros requisitos. Se você está de mal do irmão, meu amado, não adianta nem você orar. Se você está escondendo o pecado de Deus, não adianta você orar. É o que diz o nosso texto áureo. Não adianta nós orarmos, porque a oração de um justo tem muito efeito. Sim, a oração de um justo tem muito efeito. Mas tem que confessar as culpas para que Deus ore e sare. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. O que é estatura espiritual? A altura que ele estava espiritualmente falando capacitava ele para falar com Deus. Tem crente anão, pequenininho. A estatura dele, às vezes ele tem 2 metros de altura, mas a estatura espiritual dele é muito baixinha. Difícil. Você sabe quando uma pessoa bem pequenininha está falando com a gente? Quantas vezes minhas netas estão falando comigo, eu tenho que abaixar para ouvir e saber o que elas querem. Mas Daniel tinha uma estatura espiritual para falar com Deus. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. Combater em oração significa perseverar firmemente. Não é só orar e deixar para lá. Muita gente diz o seguinte: não precisa não. Deus fala que para a gente não usar de vãs repetições. Sim, a Bíblia diz para não usar de vãs repetições. A Bíblia também diz que antes que eu abra minha boca, Deus já sabe o que eu vou pedir para Ele. E eu tenho certeza que todo dia quando eu vou orar, a hora que eu paro, Deus já sabe exatinho o que eu vou pedir para Ele. Tem vãs repetições ali? Tem, meu amado. Quem é que não está tendo uma vã repetição agora, nesses dias de dificuldade que nós estamos passando? Quando você ajoelha, você passa diante do santo, cada um da sua família, por nome. Mas Deus sabe, mas Ele quer ouvir como um pai. Ele quer ouvir aquilo que você vai pedir. E diz que Daniel perseverou em oração. Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo, Daniel alcançou a vitória, foi através da oração. Olha, quer livramento? É oração. Quer libertação? É oração. Quer salvação? É oração. Daniel enfrentou uma situação extremamente difícil porque o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E aquele sonho dele, ele juntou todos os sábios da Babilônia para decifrar o sonho dele. Tinha que falar o que ele tinha sonhado e o que significava ainda. Olha que dificuldade. E aí chama todos os sábios e nada acontece. Aí chega Daniel. E Daniel pede para ele: ó rei, não faça nada. Eu vou falar com Deus. O meu Deus pode. Ei,
Você que está andando aí, tem um sonho. Ah, vou contar para fulano, porque fulano é adivinhador de sonho. Tem não, viu? Ora a Deus que ele revela para você. Se ele te deu, ele revela para você. E diz que Daniel foi orar. E aí chegou ali, nós conhecemos, né, a palavra. Chegou ali, ele contou para Nabucodonosor qual era o sonho, o que significava aquele sonho. Como que Daniel alcançou isso, igreja? Porque ele era adivinhador de sonho? Não, porque ele orou e Deus revelou para ele. E Daniel salvou os amigos dele. E Daniel salvou os sábios da Babilônia. Ei, a tua oração salva os teus amigos. A tua oração salva aqueles que você nem conhece. Quantas das vezes hoje você está orando e você está apresentando dentro dos hospitais, você está apresentando médico, você está apresentando enfermeiro, você está apresentando aqueles que estão na linha de frente, você não sabe o nome, mas Deus sabe. E Ele visita através da tua oração. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer em Babilônia. Enquanto Daniel orava, Deus agia. Enquanto você ora, em silêncio, Deus está agindo. Profundas mudanças estavam acontecendo em Babilônia. Ninguém sabia no meio político, mas Deus estava agindo. E o que eu creio é que nesta nação, no silêncio, Deus está agindo. E Ele vai surpreender a muitos. Porque a oração que nós fazemos diante do Senhor não fica sem resposta. Diz que naquele tempo, quem reinava, estava reinando, era o rei da Babilônia, era Nabonido. E Beltesazar, que era o filho dele, ele governava ali na capital, cuidava de assuntos do governo, né? Só que Beltesazar era um idólatra muito do grande. Babilônia era o maior império, então ele achava que ele podia tudo. E Beltesazar resolve fazer um banquete. Beltesazar fez um banquete com muita bebida, muita comida, e cheio, já, que a gente diz cheio de cana, ele resolve mandar trazer os vasos sagrados que tinha sido levado por Nabucodonosor, tirado do templo e levado por Nabucodonosor para a Babilônia. E ele manda buscar aqueles vasos sagrados para ele e os amigos dele ficar ali tomando vinho e brindando aos ídolos de Babilônia. Amado, presta não, viu? Foi pouco tempo. Ele olha e perto do castiçal, na parede, ele vê escrito Mené, Mené, Tekel. Olha, quando ele vê aquela escrita ali e ele não entende, acabou a festa. Ele sabia qual era o dedo que estava escrevendo. Ele sabia que era uma sentença de juízo. E quando, igreja, Deus decreta o juízo dele, não tem um poderoso que não trema os joelhos, não tenha festa que não se acabe, não tenha ninguém que não trema diante do juízo de Deus, mesmo que você não saiba o que é, mas você sabe que é Deus. E diz que ele, desesperado, não sei o que está escrito ali. Lembraram de Daniel. No tempo do rei Nabucodonosor, teve um homem que ele veio aqui e ele interpretou o sonho. Vamos chamar ele.
chama Daniel. Daniel chega, Daniel já está envelhecido. Daniel chega, olha lá, olha para o rei e diz para ele, está escrito ali o seguinte: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Olha o juízo de Deus. Olha o juízo de Deus. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas Deus já estava trabalhando. Deus já estava movendo a sua mão de poder. É por isso, igreja, que na tua oração, na minha oração, hoje, quando eu clamo, eu digo, Senhor, levanta teu braço de poder nessa nação. Porque quando Deus começa a agir, você pode esperar. Vem surpresa. Resposta à oração de Daniel. Nós não vimos como é o agir de Deus. Mas Deus já estava agindo. O Império Babilônico estava caindo. O rei da Pérsia, Ciro, já estava marchando contra a Babilônia. E Daniel, ele tinha promessa porque Daniel havia orado e ele lembrou da promessa que Deus tinha feito. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29:10. Deus não esquece da promessa que Ele te fez. Deus não esquece. Passa-se o tempo, mas Deus não esquece da promessa que Ele te fez. Ela está lá, para cumprir na hora certa. E diz que Daniel ficou orando e esperando. E Deus levanta esse homem chamado Ciro. A Babilônia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, anunciou por todo o seu reino, como também escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem é entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é Deus que habita em Jerusalém. Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Quando Ciro faz passar esse pregão, essa notícia, que alegria no coração daqueles que esperaram por tanto tempo o cumprimento dessa promessa. Que alegria, porque alguns daqueles que voltaram, eles quando foram para lá, eles eram crianças, eram jovens. Muitos dos que foram, voltou à igreja. Viveu o cativeiro e voltou. Daqueles que diziam que pedia lá no Salmo, diz que pedia para que nós tocássemos as canções, que nós tocávamos ali em Sião. Mas como nós podíamos tocar essas canções longe da nossa terra? Quantas vezes nós nos sentimos impotentes pensando que Deus esqueceu do que Ele prometeu para nós. Quantas vezes nós nos sentimos impotentes. Deus levanta como Ele levantou Ciro.
Deus levanta na minha vida e levanta na sua. Te ergue. Para com esse desânimo. Deus renova tuas forças para você esperar. Muitas pessoas idosas voltaram. A palavra do Senhor diz que quando o templo foi reconstruído, muitos deles choraram porque conheceram o templo. Conheceram o antigo templo, isso quer dizer que eles tinham consciência, eles tinham lembranças. Enquanto você está orando, meu amado, Deus está movendo aonde você não pode mover. Enquanto você ora no tempo de crise que nós estamos vivendo, Deus está movendo onde você não pode mover, onde ninguém mais pode mover. Enquanto você ora, o Senhor entra com providência. Enquanto você ora, você chora diante do Senhor, Deus entra com providência. Às vezes eu penso que há um tempo de chorar, eu acho que esse tempo é o tempo de chorar. É o tempo que a gente chora na presença do Senhor. É o tempo que a gente se alegra toda manhã. Quando você levanta e a sua família está toda com você. Está toda reunida com você. Com saúde, está na sua casa. Aí você vai orar, você chora de gratidão a Deus, porque não são tantos privilegiados. Assim como no retorno de Babilônia para Jerusalém, nem todos retornaram. E a palavra do Senhor diz que, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, Efésios 3:20. Deus nos concede tudo muito mais do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Deus nos concede mais, igreja. Eu já falei para vocês, quando eu orava e falava para Deus o que eu queria que Ele fizesse. E o Espírito Santo falou, você não sabe nada. Você não sabe metade do que Deus livra. Você não sabe metade do que Deus está fazendo. Deixa na mão dele. E Deus deu. Os judeus seriam liberados para voltar a ajudar, caso quisesse. Esdras 1:3. Nem todo mundo queria voltar também não. Tinha se acomodado em Babilônia. Mas Esdras leva uma grande leva de cativos de volta com ele. Esdras vai ensinar a palavra. Receberam permissão para reedificar o templo. Esse templo, a reedificação dele foi parada. Levou-se 18 anos para reconstruir o templo, mas reconstruiu. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos da além do rio. Ciro, além de dar para eles a liberdade, Deus ainda moveu o coração de Ciro para que dos impostos que fossem cobrados em uma determinada parte ali do império, era para eles, era para usar na obra do Senhor. E às vezes nós estamos de mimimi e estamos sovinando aquilo que é do Senhor. Estamos deixando de entregar aquilo que é do Senhor. Eu trabalho, Deus tem me dado um trabalho, Deus tem abençoado, que nesse tempo que tantas pessoas foram mandadas embora, eu estou com o meu trabalho, mas eu não tenho coragem de ser dizimista, não tenho coragem de entregar a parte do Senhor. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta a Jerusalém. Outra coisa profunda no nosso coração, igreja. Ciro,
aqueles vasos, aquelas coisas do templo, era tudo de ouro. Era uma verdadeira fortuna. Ciro não quis nada. Leva e coloca de volta no templo que vocês vão construir. Leva, Zorobabel. Deus escolheu aquele homem, Zorobabel, numa hora de responsabilidade tão grande, igreja. Deus te escolheu agora para uma hora de responsabilidade tão grande que você não imagina. Você foi escolhida para ser crente da última hora. Você foi escolhido para ser o crente responsável pelos vasos do Senhor. Tem muito vaso precisando de oração. Tem muito vaso precisando de ajuda. E Deus entregou na tua mão para você cuidar. Você não imagina como nós nos sentimos muitas vezes com a responsabilidade imposta por Deus às nossas vidas. Eu estava me sentindo tão impotente. Eu estava me sentindo... Pensei, meu Deus, mais um tempo em que nós temos para ficar com a igreja fechada. E eu fiz uma reunião com os líderes e os obreiros. E eu digo para você que Deus renovou as minhas forças através de você. Através de você, meu amado. Através de você, Zorobabel, que está aí do outro lado, que é responsável pelos vasos do Senhor. Deus renovou as minhas forças. Eu louvo e agradeço ao meu Deus. E todos aqueles vasos foram levados de volta para o templo do Senhor. Tem aquele hino que a gente canta, que eu amo, que diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória dessa segunda casa, ela foi pequena em termos físicos, não teve a beleza do templo construído por Salomão, mas a glória dela foi grande, demais. E o Senhor manifestou de uma maneira poderosa. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez o rei Ciro tenha se despertado pelo contato que ele teve com Daniel, pela convivência que ele teve com Daniel. Ele aprendeu a conhecer esse Deus que Daniel servia. Daniel já era um ancião nessa época. E ele aprendeu a conhecer a Deus através de Daniel. Através do testemunho de Daniel, ele passou a ter uma experiência pessoal com Deus. Olha, um crente consagrado, ele muda uma história. Um crente consagrado, ele muda a volta dele. Daniel trabalhou, passou por 3 reis. Passou por Nabucodonosor, passou por Dario, passou por Ciro. Daniel era um homem que aquilo não fazia a cabeça dele, não. Tanto ele quanto os amigos dele tinha cargos importantes no reinado de Babilônia. Mas aquilo para ele não era importante, não. Mas eu acredito que o importante é quando aqui diz assim, Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou muito tempo para ver isso. Para que Nabucodonosor reconhecesse Deus como o Senhor dos céus, como aquele que é dono da terra e toda a sua plenitude, como aquele que diz que sem mim nada podeis fazer. Amado, ele teve que comer grama. Ele teve que viver como um bicho. Ciro não. Deus deu a oportunidade a Ciro de conhecer Deus, abrir o coração
e conhecer a Deus de uma maneira tão poderosa. Ele não precisou passar por esse sofrimento. Muitas pessoas têm que esperar passar pelo sofrimento, passar pela luta, passar pela dificuldade, para ela poder conhecer a Deus. Deus quer se revelar a cada um. E tem, às vezes, a pessoa diz, nós dissemos o seguinte: aquele que não vem por amor, ele vem pela dor. Muitas pessoas têm que esperar comer grama para poder servir a Deus. Muitas pessoas têm que esperar comer grama para poder conhecer Deus. E às vezes, igreja, nem assim. Mas Ciro não. Foi pelo amor. Ele conheceu Deus no coração. Ele diz que Deus deu para ele todos aqueles reinos. Mas ele deu todos aqueles reinos para Ciro, para que Ciro fizesse aquilo que o Senhor estava falando com ele. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Devolveu os vasos sagrados que estavam ali em Babilônia, que tinha sido levado por Nabucodonosor e estavam guardados, era num templo pagão, né? Nós já falamos sobre isso. Assim sempre, em cada despertamento verdadeiro, Deus faz uma mudança. Igreja, cada vez que tem um despertamento, há uma mudança. Muitas das vezes eu observava nas nossas festas, coisa linda acontecendo, aquele despertamento maravilhoso. E seguia-se a semana, o povo continuava do mesmo jeito. Quando se tem um despertamento de Deus, que ele vem de dentro para fora, meu amado, nada continua como antes. A palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele era um cobrador de imposto. Se fosse nos nossos dias, nós ia dizer que Zaqueu, além de corrupto, ele lavava dinheiro. Zaqueu era a escória da política. Mas um dia ele ouve falar que Jesus vai passar por um lugar. E ele, eu quero conhecer esse homem. Eu quero conhecer. Era Zaqueu que queria conhecer Jesus. Você tem que querer, meu amado. Se você não quiser, não vai adiantar nada. E diz a palavra do Senhor que Zaqueu subiu naquela figueira. Jesus, passando ali debaixo, disse: desce, Zaqueu, porque hoje convém que eu vá pousar na tua casa. Ei, quando Deus desperta, tem mudança. Zaqueu disse para o Senhor: olha, eu tenho roubado, mas tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo, a palavra, usando no contexto, é essa mesmo. Tudo aquilo que eu roubei de imposto, eu vou devolver. Quer ter mudança de vida com Deus, mas quer continuar do mesmo jeito. Quer ter mudança, quer ter despertamento, quer conhecer um avivamento de Deus, mas quer continuar do mesmo jeito. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. 200 anos antes, o Senhor fala de Isaías com Isaías a respeito de Ciro. Chama pelo nome, meu amado.
Não era de qualquer jeito, não. Ele chama pelo nome. Tu, a quem eu escolhi. Assim, com Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome 200 anos antes de Ciro aparecer no cenário político, de Ciro existir. Deus já profetizou através de Isaías as benesses que ele daria àquele homem. E ele disse: eu irei adiante de ti. Ciro conquistou todo o império, os impérios da época. Ciro conquistou. Ciro conquistou tudo o que ele queria, mas não se esqueceu de Deus. O problema de muito crente hoje é conquistar o que ele está pedindo para Deus, o que ele espera, e se esquecer de Deus. Então, voltando naquilo na nossa revista, no início da nossa revista, que diz a respeito de um despertamento. Daniel ora por um despertamento. Igreja, é hora da igreja despertar. Despertar na intercessão. Despertar na oração. Despertar na comunhão. Despertar em ter uma vida com Deus. Não adianta eu ficar dando uma desculpa, dando outra. São dias de dificuldade, dias de medo, dias de apreensão, mas que, como os discípulos que estavam no barco, viram Jesus andar sobre as águas e eles se atemorizaram. Estava de noite, eles pensaram que era um fantasma. Muitas das vezes, igreja, nós estamos vendo é Deus e nós estamos temendo, nós estamos com medo. O que está acontecendo no mundo é juízo de Deus. É o mesmo que o Senhor fez com Beltesazar. Escreveu na parede. Para o povo hoje, que são muito entendido, a ciência tem se multiplicado, ele não escreveu com o dedo, ele falou de uma maneira diferente. Que a gente venha se despertar para orar, para buscar ao Senhor. Que a gente venha se despertar para interceder pelas vidas que estão sofrendo. Tem muita gente, igreja, sofrendo. Hoje nós não estamos contando mais por números, nós estamos contando as pessoas por nome. Vamos orar, vamos interceder. Pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Se você tirar no seu serviço, estiver no seu serviço, fazendo o seu trabalho, ligado com Deus, você está orando. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E não deixe não, meu amado, não deixe de ler essa revista, seja no seu celular, ou seja no seu, você comprar a revista. Não deixe não, porque ela é extremamente maravilhosa. Deus tem uma mensagem para mim e para você. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém.